Olá pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja devidamente bem, devidamente em casa, tá? Nessa quarentena. Lembrando, né? Só saiam se for absolutamente necessário. Gente, na aula de hoje, a nossa aula online, eu vou disponibilizar para vocês um caso prático, tá? Esse caso prático ele vai servir para algumas atividades. Na verdade, são duas etapas. Tá? Primeiro, pessoal, uma defesa no processo de trabalho, né? Agora nós fechamos duas iniciais, né? A inicial do rito ordinário e a do rito sumaríssimo, tá? E agora nós passamos para as defesas, ou melhor dizendo, para as respostas, tá? É melhor a gente tratar aí da mesma forma que resposta, considerando que no processo de trabalho nós também temos a possibilidade das chamadas respostas, ok? Então, eu vou disponibilizar um caso prático, junto com um material que eu vou envolver agora no vídeo, certo? E esse material, pessoal, primeiro eu vou pedir uma resposta e depois outra, tá? Para a semana que vem nós teremos outra, tá legal? Tranquilo? Então, olha só, pessoal, deixa eu disponibilizar primeiro aqui para vocês o caso prático. Aqui, vamos lá. Olha só. Fui pro ladinho, tá? Então, vocês estão visualizando aqui, pessoal. Deixa eu só puxar esse caso pro lado aqui. Aqui. Opa. Só um minutinho. Problemas aí, digamos assim, de problemas técnicos. Agora sim, maravilha. Então, olha só, pessoal, o que nós temos? Né? Nós temos aqui uma situação, né, exercício prático envolvendo defesa ou resposta no processo de trabalho, beleza? Então, refrigeração nacional, empresa de pequeno porte, com estabelecimento na cidade americana, onde possui uma vara de trabalho, contrato de serviço de um advogado em virtude de 1. Reclamação trabalhista movida pelo ex-empregado Sérgio Ferres, ajuizada em 2/3/2020, e que tramita perante a 90ª Vara do Trabalho de Campinas. Tá? Tem o número do processo, na qual o trabalhador alega e requer em síntese. Ponto. Vamos parar por aqui, pessoal. Tá? E já vou chamar a situação, já vou chamar a atenção de vocês para a primeira situação que vai envolver a primeira peça. Tá? A primeira é um caso com duas peças. Então vamos tratar da primeira. Olha só, a Refrigeração Nacional é uma empresa que tem um estabelecimento na cidade de Americana, São Paulo. Ok? O Sérgio Ferres, que é o seu ex-empregado, ajuizou a reclamação trabalhista na cidade de Campinas, ok? Bom, se vocês forem observar lá no mapa de São Paulo, essas duas cidades são bem próximas, certo? Ou seja, não haveria grandes problemas, digamos assim, do Sérgio Ferres ajuizar a sua reclamatória trabalhista, pessoal, na cidade de Americana, São Paulo. Ok? Tranquilo? Bom, então o que nós precisamos apresentar, pessoal, no primeiro momento? Uma defesa preliminar de mérito, que no processo de trabalho, pessoal, ainda segue sendo realizada em peça apartada, certo? Que é a exceção de incompetência territorial, beleza? Então, o reclamante não ajuizou a reclamação trabalhista no local da prestação de serviço, então nós temos que apresentar essa exceção. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos então deixar a matéria de defesa, pessoal, matéria, digamos assim, a matéria relativa à defesa de mérito, tá? Para uma próxima oportunidade, ok? Então deixamos isso para a próxima aula. Agora, pessoal, nós vamos falar da exceção de incompetência territorial, que é uma defesa preliminar de mérito. Então, nós deixamos toda essa matéria aqui, pessoal, né? Nós vamos deixar para depois, certo? Aqui está no item 2, né? Destaca-se que a prestação de serviço se deu na cidade americana de São Paulo, local do estabelecimento da empresa, tá? Depois tem uma situação aqui que eu quero conversar com vocês na próxima aula também sobre reconvenção, beleza? E aqui, pessoal, considerando que todos os fatos apontados pelo trabalhador são verdadeiros, apresente a peça pertinente à defesa dos interesses da empresa sem criar dados ou fatos informados. Maravilha, pessoal. Então, nós vamos agora falar sobre exceção de incompetência territorial. Assim que eu conseguir localizar o slide. Muito bem, vamos ver. Aqui, ó, veja bem. Não, só um minutinho, vai. Tem tanta coisa aqui aberta. É trabalho, né, pessoal? Fazer o quê?
Vamos lá. Aqui. Tudo bem. Então, pessoal, estou disponibilizando para vocês, então, o slide aqui, certo? No vídeo. Vamos lá. O que nós temos, então, pessoal, que falar sobre exceção de incompetência territorial? Bom, as exceções, pessoal, no processo do trabalho, nós temos que lembrar lá do direito processual do trabalho, elas são meios de defesa, na verdade, meios de resposta. Defesa também serve, o termo defesa também serve, que visam afastar o processo daquele juízo, certo? Então, na verdade, nós estamos falando de uma situação onde a gente quer ou afastar porque o juiz não é competente para processar, não é competente territorialmente para processar e julgar aquela demanda, certo? Ou ainda, pessoal, porque existe algum impedimento ou uma suspeição que impede aquele juiz de analisar aquela demanda. Tá? Tem, inclusive, pessoal, só corrigindo, tem um equívoco aqui no termo, tá? Que não é impedimento ou suspeição do juízo. Tá? O impedimento e a suspeição é do juiz, tá? É da pessoa juiz e não do juízo, certo? A incompetência territorial, essa sim, é do juízo. Tá? Por quê? Porque aí literalmente eu vou afastar daquele juízo, certo? Bom, essa defesa, então, pessoal, de exceção, resolve a questão pendente, né, sem extinguir o processo ou resolver o mérito, beleza? No processo do trabalho, pessoal, nós temos então aqui a regulamentação no artigo 651 para as exceções de incompetência territorial, tá? E no artigo 801 da CLT, 144 e 145 do CPC para impedimentos e suspeições. A defesa, pessoal, no processo de trabalho, ela é apresentada, ou melhor dizendo, esta defesa no processo de trabalho, ela é apresentada segundo os artigos 799 da CLT e também 146 do CPC. São peças distintas, pessoal, não estão integradas na contestação. Tá? São peças literalmente apartadas da contestação. Inclusive, vocês vão visualizar agora, pessoal, a gente vai ver logo mais, a gente vai visualizar a questão do artigo 800, vocês vão ver, pessoal, que é uma peça que se apresenta num momento diferente da contestação. Então, não pode ser sequer uma peça conjunta, tá bem? Olha só, pessoal, prosseguindo então, tá? Vamos lá. Matéria de incompetência territorial. Essa matéria vocês têm que prestar atenção para a solução do caso, tá? O nosso caso prático. Olha só, artigo 651 da CLT. Deixa eu puxar o videozinho aqui para cima. Não, pera aí, só um minutinho. Aqui. Então, artigo 651. Veja bem, pessoal. Regra geral do artigo 651. Local da prestação de serviço. Certo? Então, as reclamatórias trabalhistas, pessoal, elas precisam ser protocoladas no local da prestação de serviço. Beleza? Tranquilo? Muito bem. É o caso que não aconteceu. É o que não aconteceu no nosso caso prático, melhor dizendo. Tá? O senhor Sérgio Ferres, ele trabalhou em Americana, São Paulo, mas ajuizou a reclamação em Campinas. Logo, pessoal, se nós estamos defendendo a empresa, o ex-empregador do senhor Sérgio Ferres, nós precisamos apresentar uma exceção de incompetência territorial no juízo de Campinas, tá? Dizendo que ele é incompetente territorialmente para processar e julgar aquela demanda. Imaginem, pessoal, o advogado bem faceiro chegando para dizer para o juiz: doutor, o senhor é incompetente, tá? Territorialmente para processar e julgar esta demanda. Lembrando sempre, pessoal, cuidado, não vamos chamar o juiz de incompetente assim, sem mais nem menos, tá? Prosseguindo, pessoal, só para nós, só para a gente revisar um pouquinho a matéria, tá? Lembrem-se sempre, pessoal, o parágrafo 1º do artigo 651 fala de agente... deixa eu só pegar um marca-texto aqui. Então, pessoal, né? Agente ou viajante comercial. O que é esse agente ou viajante comercial, pessoal? Tá? Este é, então, pessoal, um trabalhador que ele presta serviço fora do local digamos assim, fora do local da filial da empresa a qual ele está vinculado. Então, imagine, pessoal, que o sujeito é contratado lá em Porto Alegre, ele mora em Santa Maria, mas presta serviço na região sul do Rio Grande do Sul, certo? Então, ele pode ajuizar, pessoal, a reclamação trabalhista, onde a empresa tem uma agência ou filial, tá? Ou ainda, pessoal, no local do seu domicílio, ou na localidade mais próxima. Então, tem dois
duas localidades onde ele pode ajuizar a demanda. Ele pode optar por isso, certo? Claro, pessoal, veja bem, tá? Nós estamos falando de agente ou viajante comercial, tá? Não estamos falando, pessoal, de qualquer outro trabalhador, certo? Prosseguindo, pessoal, né? No parágrafo 2º aqui, nós vamos encontrar, então, o trabalhador que presta serviço em agência ou filial no estrangeiro, tá? Veja bem, pessoal, o sujeito ele é brasileiro, contratado no Brasil, para prestar serviço no estrangeiro. Ou ele foi contratado no Brasil, trabalhou no Brasil e foi para o estrangeiro. Tá? Pessoal, aí, nesse caso, ele vai ajuizar a reclamação trabalhista, pessoal, ou no local do contrato, quando ele foi contratado para ir para o estrangeiro, ou aonde, então, pessoal, ele trabalhou pela última vez e foi encaminhado para o estrangeiro. Tá certo? Tranquilo? E por fim, pessoal, essa talvez seja aí, junto com o caput do artigo 651, o parágrafo 3º talvez seja a segunda forma mais importante, tá? Que é quando o empregador promover atividades, meu Deus do céu, que descoordenação deste vivente, tá? O empregador realizar atividade fora do lugar do contrato de trabalho. Peraí, deixa eu complementar aqui o marca-texto. Tá certo. Então, veja bem, pessoal, o empregador, ele promove atividade fora do local do contrato de trabalho, ele contratou o empregado num determinado local, mas ele presta serviço em várias localidades, tá? Lembrando, pessoal, eu sempre gosto de contar história, né? Eu sempre digo que advogado trabalhista gosta de contar história e algumas são verdade, tá? Algumas são verdadeiras. Veja bem, pessoal, né? Certa feita estava eu numa reclamação, defendendo, né, o empregador numa reclamação trabalhista, e justamente, pessoal, o sujeito era motorista. Eu estava, na verdade, atuando para uma colega, tá? E a colega não se deu conta, pessoal, né? Quando ela foi fazer a defesa, ela não se deu conta, ela é uma colega lá de Torres, né? Ela não se deu conta que o empregado foi contratado em Torres. Maravilha, beleza. Apresentou uma exceção de incompetência territorial. Show, tá? Perfeito. Mas o sujeito era motorista, tá? Ele foi contratado em Torres. Mas ele prestou serviço fora do lugar do contrato de trabalho? Tá? Ele entregava mercadoria em Santa Maria e ajuizou a reclamação trabalhista em Santa Maria porque, ó, enfim, era domicílio dele. Mas ele entregou produtos em Santa Maria. Consequentemente, pessoal, como ele prestou serviço fora do local de contrato de trabalho, ele era motorista, é uma atividade que pode ser realizada fora do local da contratação, a Vara do Trabalho de Santa Maria se tornou competente. Tá? Ponto. Tá? Detalhe, pessoal, naquela oportunidade, a colega, né, só apresentou uma exceção de incompetência territorial, confiando plenamente na sua exceção, tá? E não apresentou contestação. Ou seja, eu quase, né, tive um infarto na hora da audiência. Mas, enfim, situações que ocorrem, né, pessoal? Vamos à frente, tá? Então, aquela ali é a matéria, pessoal, matéria de defesa. Bom, e como é que nós vamos instrumentalizar, pessoal, essa matéria de defesa? Como é que a gente vai apresentar essa matéria de defesa para o juiz? É na contestação? Não, não é na contestação, tá? Esta matéria de defesa, pessoal, ela vai ser apresentada numa exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias. Então, olha aqui, pessoal, o artigo 800 da CLT diz o seguinte, tá? Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência dessa exceção. Seguir-se-á, então, o procedimento estabelecido nesse artigo. Olha só, pessoal, é peça apartada. Tá? Claro, por vezes a gente tem que dar uma cutucada no juiz e dizer, ó, doutor, o negócio é o seguinte, apresentei uma exceção de incompetência territorial, o senhor deve ter lido lá a CLT depois da reforma trabalhista, né, onde diz que o senhor tem que suspender a audiência. Veja bem, pessoal, por quê? Parágrafo 1º diz, protocolada a petição, será suspenso o processo. A reclamatória trabalhista é suspensa e passa-se, então, a tramitar, pessoal, a exceção de incompetência territorial. Lembrem-se, pessoal, são os mesmos autos com procedimentos distintos. Tá? Então, nós temos a reclamação trabalhista, que foi protocolada, tá? Mas, a partir da apresentação, então, de uma exceção de incompetência territorial, eu suspendo a reclamatória trabalhista e tramito apenas a exceção de incompetência territorial. Desculpa que tem uma cachorrada aqui na vila. Tá? Muito bem, pessoal. Né? Então, será suspenso o processo, tá? E não se realizará
a audiência, né, que se refere ao artigo 843, até que se decida a exceção. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, apresentada a exceção também, suspenso, né, o processo, o juiz, então, defere o prazo de 5 dias, né, o prazo comum aí de 5 dias, para que se apresentem a defesa. Tá? Então, obviamente, aí o reclamante vai ter, ou os reclamantes, se for um caso, terão 5 dias para a manifestação. Beleza? Se for necessário, o juiz vai designar a audiência. Não sendo necessário, pessoal, ele passa a julgar. Tá certo? Decidida a exceção, pessoal, territorial, o processo, então, vai seguir... Meu Deus do céu, que eu não estou conseguindo coordenar direito meu mouse aqui. Não sei qual é o problema, mas enfim. Tá? Voltando aí, pessoal. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará o seu curso, né? Com a designação, então, da audiência. Qual audiência? A audiência inicial, pessoal. A audiência de conciliação no processo principal, na reclamatória trabalhista, para apresentação de defesa e instrução processual perante o juízo competente. Belezinha? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Então, olha só. Tá? Falamos da matéria, falamos do procedimento referente, pessoal, à exceção de incompetência territorial. Tá legal? Tranquilo? Pessoal, é isso que vocês precisam firmar para a exceção de incompetência territorial. Eu vou tratar agora, pessoal, tem mais um ponto aí que eu quero tratar sobre a exceção de incompetência territorial, e depois eu vou falar, pessoal, rapidamente sobre os impedimentos, sobre os procedimentos, sobre a exceção de impedimento de suspeição. Mas isso, pessoal, já vou fazendo aqui um destaque, não importa, tá, para a nossa peça. Tá? Isso, a exceção de impedimento e suspeição, eu só estou trabalhando aqui, pessoal, para revisar, só para dizer que ela é cabível também no processo de trabalho, né? Relembrar aí esta determinação. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Pessoal, então, prosseguindo só uma última observação sobre a exceção de incompetência territorial. A súmula 214, pessoal, a súmula 214 do TST estabelece, então, pessoal, que a decisão interlocutória, pessoal, olha só aqui, ó, os termos do artigo 893, não cabe recurso das decisões interlocutórias, certo? Muito bem. Salvo na hipótese que acolher exceção de incompetência territorial com remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele que se vincula o juízo excepcionado, tá? Consoante disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Então, olha só, pessoal, se o juiz, por exemplo, juiz da Vara do Trabalho de Santa Maria, ele reconhece a incompetência territorial e determina, pessoal, que o processo vai ser transferido para a Vara do Trabalho de Florianópolis, que fica em uma Vara do Trabalho pertencente a outro Tribunal Regional do Trabalho. Então, nesse caso, pessoal, mudou o Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho distinto, automaticamente, pessoal, nós teremos, então, a possibilidade de recurso ordinário dessa decisão. Beleza? Tranquilo, pessoal? Maravilha. Coloquei aqui, pessoal, no slide também as situações de impedimento, que são situações que vocês já visualizaram tanto lá no direito civil, no processo civil, quanto no processo trabalho, pessoal, chegamos a visualizar, foi visualizado, melhor dizendo, no processo trabalho. No processo trabalho, pessoal, a gente aplica as mesmas regras do CPC, considerando o envelhecimento da norma da CLT. Então, os artigos 801 e 802, eles são muito antigos, pessoal, para sua aplicação no caso prático, certo? Tanto no aspecto, digamos assim, tanto no aspecto de matéria de defesa, quanto no aspecto de procedimento. Tá? Então, matéria de impedimento, pessoal, artigo 144, suspeição 145 do CPC, tá bem? E se eventualmente, pessoal, nós tivermos que apresentar uma exceção de impedimento e suspeição, nós vamos aplicar então, pessoal, a regra estabelecida no artigo 20, meu Deus do céu, agora eu vou ter que falar esse nome feio, artigo 20 da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho. Tá? Repetindo, consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho. Tá? O artigo 20, pessoal, desse nome gigantesco, dessa consolidação, que não é a CLT,
Tá? Estabelece, então, pessoal, que a gente vai utilizar o mesmo procedimento do processo civil. Por quê? Porque o procedimento do processo de trabalho, pessoal, é completamente inadequado. Tá? Veja bem, pessoal, o processo do trabalho, ele ainda prevê que a exceção de impedimento a exceção de suspeição e impedimento, desculpa, ela vai ser apresentada perante o próprio juiz. Imagina, pessoal, tu já está dizendo para o juiz, ó, meu querido, tá? Eu estou apresentando aqui uma manifestação reputando que tu é suspeito para julgar o meu processo, tá? Mas tu mesmo vai julgar a exceção. Tá? Não vai dar certo, né, pessoal? Com certeza não vai dar certo. Então, se aplica a regra do artigo 146 do Código de Processo Civil. Tá? Lembrando, pessoal, que o artigo 146, isso vocês já estudaram lá no Processo Civil, tá? O 146, pessoal, vai estabelecer aí que após apresentada a exceção de impedimento de suspeição perante o juiz, tá? Ele vai ter o prazo, pessoal, de 15 dias para se manifestar, concordando ou discordando e juntando documentos, inclusive, pessoal, e depois isso vai pro tribunal, e o tribunal é que julga, tá bem? Tranquilo, pessoal? E aí, claro, pessoal, né, acolhida ou não a alegação, tem possibilidade de recurso, inclusive até mesmo pelo próprio juízo, que poderá até mesmo ser condenado em custas, né, por conta aí de não ter reconhecido a sua suspeição e o seu impedimento. Tá legal? Tranquilo? Muito bem, pessoal. O que nos importa? A exceção trabalhista. Como é que vocês vão realizar, pessoal, ou melhor dizendo, como é que vocês vão instrumentalizar esta exceção? Tá? Vocês vão apresentar, então, pessoal, uma peça, né? Lembrando, toda e qualquer petição tem endereçamento, tá bem? Não podemos deixar de apresentar, pessoal, endereçamento. Então, olha só, tá? Endereçamento, pessoal, né? Obviamente, falei já outras vezes para vocês, né? Vamos escrever uma carta. Primeiro eu tenho que endereçar esta carta, para quem que eu vou escrever esta carta, tá? Então, endereçamento, pessoal, tá? Deixa eu passar aqui com o slide, esse negocinho aqui, o destacar texto. Tá? Então, endereçamento por extenso, pessoal, né? Excelentíssimo senhor juiz do trabalho, da primeira vara do trabalho, sei lá, na verdade agora é a 90ª vara do trabalho de Campinas, tá? Temos que estar vinculado ao caso prático, certo? Pode ser substituído excelentíssimo, pessoal, por meritíssimo, ok? Identificação do número do processo, tá? Para quem eventualmente colocou um número de processo, pessoal, lá na petição inicial, tá errado, tá? Por quê? Porque a petição inicial está sendo distribuída. Vocês não vão saber o número do processo antes de distribuir a reclamação, certo? Agora, aqui, pessoal, o processo já foi distribuído e eu tenho que encaminhar a minha petição, pessoal, para um processo, tá? Que já está devidamente distribuído. Então, tem o número de processo. Aí sim eu tenho que indicar o número de processo. Qualificação do reclamado, pessoal, na verdade é a qualificação de quem se defende, tá? Então, aqui, pessoal, tem um exemplo, obviamente, que não é o mesmo do caso prático, para evitar que o pessoal queira copiar, né, obviamente. Tá? Eu chego, então, pesquisando na internet aí os casos que estão saindo da internet, né, as petições da internet, ó, tô de olho, hein, gurizada? Tá? Tô de olho, magnata. Então, qualificação, pessoal, do reclamado, certo? Menção do advogado, pessoal, no tocante à defesa, obviamente, né? Então, identifico o advogado. Lembrando, pessoal, né? Só retornando aqui rapidamente, qualificação, né, do reclamado, pessoal. Então, olha só, aqui geralmente nós temos uma empresa, mas pode ser uma pessoa física também, tá? Não há nenhum problema quanto a isso. Então, Apolo, natureza da pessoa, tá? CNPJ, endereço. Se fosse uma pessoa física, o nome da pessoa, natureza, pessoa física, enfim, pode até apresentar a qualificação dela, ok? CPF, RG e o endereço. Tranquilo? Beleza? Simples, né, pessoal? Sem muito problema. Tá? Menção do advogado, pessoal, tá? Onde vai apresentar, então, o nome do advogado, OAB, o endereço dele, tá? E até, inclusive, indicar ali, por exemplo, o mandato em anexo, né? A procuração, certo? Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar. Tá? Não estamos mais propondo, pessoal, nada. Tá? Propor era lá na reclamação trabalhista. Agora é apresentar uma exceção de incompetência territorial. Tá? E aí nós vamos ali, pessoal, né? Identificar a modalidade de defesa. Exceção. Vocês vão complementar ali, pessoal, né? Exceção de incompetência territorial na forma do artigo 799 e 800 da CLT. Beleza? Tranquilo? Identificação do reclamante, né? Coloca ali embaixo os termos da reclamatória trabalhista, que ele move fulano de tal, já devidamente qualificado na presente demanda. Não preciso qualificar, pessoal, né, o reclamante nesse caso, porque eu espero sinceramente que o sujeito tenha conhecimento da própria qualificação dele para ter colocado a petição inicial,
tá? Então, pessoal, não preciso qualificar o reclamante, ou nesse caso, o excepto, tá? Pelas razões de fato de direito a seguir resumidamente expostos. Trato, pessoal, né? Breve relato do que foi exposto na petição inicial, somente no que diz respeito à exceção de incompetência territorial, pessoal. Não preciso, na exceção, fazer um resumo gigantesco daquela matéria que tem na contestação. Não. Tá? Aqui, pessoal, tenho só que tratar de que o empregado ele prestou serviço, pessoal, em Americana, São Paulo, mas ajuizou a reclamação trabalhista em Campinas, certo? E depois, pessoal, já tem que falar da regra do artigo 651. Na verdade, pessoal, essa peça aqui, se ela passar de 2 páginas, vocês começam a duvidar. Ah, opa, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque, sinceramente, pessoal, em 2 ou 3 parágrafos aqui dá para discutir toda a matéria. É bem simples mesmo, pessoal. Não demanda muito espaço, né, e nem muita discussão. Não podemos ser prolixos, né, com o juiz. Aliás, evitem, pessoal, coçar o olho, por favor, tá? Vão evitar o contágio do coronavírus. Em que pese eu já tô quase descascando de passar álcool gel na mão. Enfim, vamos à frente. Aqui, tá? No tocante a pedidos, pessoal, então, ó, saímos do fundamento, vamos para os pedidos. No pedido, pessoal, tá? Nós vamos ser bem tranquilos, bem simples. Opa, voltou, aqui. Olha só, face a incompetência territorial desta vara do trabalho, para processar e julgar o feito, requer o excipiente, ou seja, tá, o reclamado, tá, o reclamado é o excipiente, ouvido o excepto, que é o reclamante, que este juízo reconheça a sua incompetência territorial e, por consequência, remeta os presentes autos à vara do trabalho de Americana, São Paulo. Tá? Então, a ideia, pessoal, é que se reconheça a incompetência territorial e remeta, são 2 pedidos, tá? O reconhecimento da incompetência territorial e a remessa dos autos, pessoal, para a vara do trabalho, que nós reputamos competente. Logo depois, pessoal, lembrem-se sempre, né, encerramento, vai que eventualmente, pessoal, uma peça dessas caia na OAB, eu tenho que fazer o encerramento, tá? Vale alguns décimos ali, tá? Então, nesses termos, pede e espera deferimento, local e data, advogado e OAB, tá bem? Tranquilinho, pessoal? Acho que seria isto para este vídeo. Qualquer dúvida, pessoal, estamos à disposição online, tá? E através aí, pessoal, através do nosso portal ou através, pessoal, de e-mail também, tá? Tenho começado a conferir aí os e-mails e esta semana, pessoal, a partir de hoje, estarei corrigindo aí as peças de vocês. Vocês vão começar a receber aí respostas escabrosas ou não. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem, fiquem por casa, por favor, né? E não tomem chimarrão compartilhando cuia, tá? Compartilhando é bom, tá? Infelizmente, nessa hora não podemos ser gaúchos. Um grande abraço. Até mais, gente.